Rolando, um personagem que apareceu em apenas um episódio de Helluva Boss da segunda temporada, mas mesmo aparecendo só em um episódio, ele conseguiu marcar com sua presença. E eu fiquei curioso para saber um pouco mais porque esse personagem conseguiu cair tão rápido no gosto dos fãs. E será que foi uma boa decisão matar esse personagem tão cedo, ou será que ele teria mais aproveito ao longo da série? O que fez o personagem Rolando tão famoso? Eu creio que seja sua temática, bem mais assustadora e macabra, lembrando um pouco também o modo de agir do Alastor. E vamos discutir sobre isso. O Rolando ele apareceu primeiramente no episódio 10, no Ghostfuckers, da segunda temporada, mas a sua aparição teve em volta de mistérios. Bom, pelo menos na teoria, porque quando nós vimos o episódio, não teve nada de mistérios, já que nós já sabia que o Rolando era o principal suspeito, o tal fantasma, muito antes do episódio ser lançado, pois nós tivemos um vazamento da segunda temporada, e nesses vazamentos teve o episódio do Rolando. Eram muitos spoilers, então eles resolveram mudar o episódio, e talvez por isso Hazbin Hotel também mude, já que nós sabemos que teve vazamentos da segunda temporada de Hazbin Hotel. E talvez desses vazamentos os criadores resolvam mudar para aqueles vazamentos não prejudicarem a obra em si. Isso pode acontecer, já que isso aconteceu com o Helluva Boss no episódio 10, que foi tudo mudado. A luta da MP com o Rolando era para ser mais violenta, mas foi aquilo que nós tivemos, ele tendo seu fim eletrocutado. O Rolando ele é um demônio possessor. Pelo visto, ele veio do Anel da Inveja, o Anel do Leviatã, onde ele é o governante. Isso por causa das características de peixe que ele tem. E antes de lançar esse episódio, todo mundo achava que o Rolando era um Overlord, por causa que ele tinha poderes. E nós sabemos que seres nascidos do inferno, tirando os Goishas e os pecados, já o Rolando ele é diferente, já que nós vimos que ele é capaz de levitar, possuir pessoas e se tornar na forma humana, sem a ajuda de nenhum artefato. O Rolando usava um hotel como fosse uma armadilha para atrair suas futuras vítimas, já que nós vimos que a cliente que foi lá na MP, ela disse que ela acabou sendo eliminada por um fantasma. E como a Millie disse, não existe fantasma no universo de Helluva Boss. Você morre, você vai pro céu ou pro inferno. Não existe um meio termo, não existe um purgatório nesse universo. Ou então não existe aquela questão de assuntos pendentes para ter um fantasma. Pelo menos não que nós vimos. E pelo que a Millie falou, não existe fantasmas. Mas faz sentido a cliente achar que foi um fantasma, pelo modo de agir, já que nós vimos quando ele pegou o Blitzo, ele fez toda uma tortura psicológica no Blitzo. Ele entrou na mente dele, fazendo o Blitzo se torturar bem mais do que ele se tortura normalmente. E foi obrigado a ver sua mãe novamente queimando, mostrando que ele gosta de atormentar e saborear o medo e a angústia das pessoas, já que nós vimos quando ele estava no corpo do Blitzo, ele gostou muito de assistir todos os tormentos e traumas do Blitzo no telão, na tela de cinema, mostrando um grande nível de sadismo desse personagem. E eu não posso deixar de comentar, quando eu vi o Rolando nesse episódio, me deu uma vibe de Coragem, o Cão Covarde. Quem lembra desse desenho? Nesse desenho tinha um episódio onde o Coragem, a Muriel e o Eustácio vão para um hotel. E nesse hotel existe um gato vermelho e ele é o gerente daquele hotel. E assim como o Rolando, ele atrai as vítimas através de um hotel para eliminar elas depois. E quem assistiu Coragem, o Cão Covarde vai lembrar desse personagem, porque o episódio que ele aparece foi bem marcante e icônico. E por isso eu também gostei desse personagem, porque me lembrou um personagem da minha infância. Mas me fala aí, quem assistiu Coragem com Covarde quando era criança, realmente gostava de filmes de terror, pois aquele desenho era extremamente macabro. Mas continuando, e sobre a questão do Rolando ter sido eliminado, não é uma resposta mega complexa. O motivo dele morrer nesse episódio é por causa do seu dublador. E o dublador se chama Joey Samuel. Desculpa a pronúncia, mas tá aí o nome dele. Esse dublador, ele é famoso lá nos Estados Unidos. Eu não conheço muito ele, mas o cachê dele é alto. Então por isso os criadores de Helluva Boss preferiram eliminar esse personagem no primeiro episódio que ele aparece, para não sair tão caro nos bolsos. Porque nós sabemos que Helluva Boss ainda é uma série independente e não tem muito dinheiro para o cachê alto dos dubladores. O motivo é esse. Motivo meio broxante, eu confesso, mas queira ou não, é assim que funciona o capitalismo. E como eu falei também,
Ele lembra bastante os personagens de Hazbin Hotel, porque lá tem os Overlords, e os Overlords gostam de se gabar bastante e mostrar como eles são fortes, mostrando a superioridade que ele tem com outros pecadores. E o Rolando deu essa vibe no momento que ele lutou com o Blitz e a Millie. E isso, como nós vimos, foi um erro, por causa que ele subestimou a Millie. Estando no corpo do Blitz, ele achava que ia ganhar, mas a Millie se demonstrou bem mais forte do que ele imagina, e acabou fazendo um exorcismo na base da porrada. E depois de ter sido botado para fora, o Blitz dá um fim nele de uma vez por todas, eletrocutado. E esse foi o fim do Rolando. Mas o motivo do pessoal gostar desse personagem foi por causa da sua personalidade. Mesmo que ele tenha aparecido em um episódio, ele mostrou muita coisa que nós gostamos de um vilão de Helluva Boss, que é vilão sádico, forte e gosta de torturar psicologicamente. Ele fez bem esses papéis, mas sobre a questão do mistério que esse episódio devia ter, ele foi muito decepcionante, pois nós sabia pelos vazamentos antes que ele era o responsável pelos crimes daquele hotel, então o mistério ficou muito raso. Não é à toa que no próprio episódio eles resolvem muito rápido o mistério, não tem praticamente nenhum tipo de investigação, eles param e pensam e já deduzem que foi o Rolando. Essa questão aí ficou muito abaixo no meu critério, já que nós já temos esse episódio para analisar esse personagem. Mas aí, você também é um daquelas pessoas que gostam desse personagem? Esse vídeo é mais dedicado mesmo para uma pessoa que comentou nos meus vídeos para fazer um vídeo desse personagem. Eu gostei da ideia e foi tentar tirar o máximo o que eu consigo desse personagem. E foi isso. Se você achou isso uma porcaria, se você achou isso inútil, uma perda de tempo, pode comentar ou dar um dislike. A escolha é sua. Mas aí, você encontrou a palavra errada que eu deixei nesse vídeo, já que tem uma forma de interação no meu canal onde eu escrevo uma palavra errada e vocês vão ter que corrigir. Para incentivar a escrita, uma forma que eu encontrei para interagir com vocês. O que vocês acharam disso tudo? Comente aí, sua opinião é muito importante.